Antes da gente começar, eu tenho duas pontuações para fazer com vocês. A gente está no terceiro vídeo sobre Efésios 6, a armadura de Deus e a batalha espiritual. Então, esse terceiro vídeo é o último vídeo. Mas o irmão pode se perguntar, onde está o primeiro vídeo? Onde está o segundo vídeo? Aqui no primeiro comentário eu estou deixando uma playlist bonitinha com todo o material. Aí você clica lá e encontra tudo bem organizado. E também no final desse vídeo eu vou deixar ali pronto para vocês. Segunda pontuação que eu tenho é de que esse vídeo ficou longo, né? Você tá vendo aí, antes de clicar você até ficou com dúvida, né? Vou assistir um vídeo longo do Seabra, será que eu consigo? Mas veja, por que ficou longo? São só 3 versos. Mas é porque são 3 versos maravilhosos e profundos e eu não quis deixar muitas coisas que Deus falou para o meu coração de fora. E eu fui trabalhando assim, me aprofundando e vai ser muito bom. Mas se o amigo, né, não aguenta ter vídeo muito longo, a gente tem um canal de clipes chamado Felipe Seabra Clips, onde eu vou separando alguns pedacinhos mais salientes e lá você pode de repente encontrar aquela palavra que seria para você. Então depois você procura aí no YouTube Felipe Seabra Clips. Combinado? Tranquilo? Vamos para os nossos 3 versos especiais. Diz assim, Efésios capítulo 6, no verso de 18 a 20. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Em todos os significados e conceituações que a gente fez até agora, que foram muito importantes, porém, a gente não falou sobre oração. E o amigo sabe que oração está no centro da batalha espiritual, né? Tudo a ver, está tudo relacionado. Oração e batalha espiritual. Eu não preciso nem dizer isso para o irmão, né? Quando passa aquele perrengue na vida, quando vem aquele dia da angústia, quando o irmão, né, se depara com um maligno diante de ti, à sua volta, qual é a primeira coisa que o amigo faz? Vai orar. Senhor, me acuda. Senhor, me livre. Até os ateus, quando o avião está caindo, ora, né? A oração serve para tudo. Principalmente, quando eu era pequeno, isso era muito comum. Eu tinha uns pesadelos terríveis. Aí eu acordava no meio da noite, suando frio. O que eu ia fazer? Oração, meu irmão. Era 2 horas de oração, 1 hora de oração, até dormir de novo. Não tem. Quando o indivíduo sente o maligno perto dele, a primeira coisa que ele faz é orar e pedir por libertação. Isso é tão firme, a oração ligada com batalha espiritual, que você vai ver na oração ensinada por Jesus, né, a oração do Pai Nosso, essa pontuação que diz assim em Mateus capítulo 6, no verso 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você percebeu que nesse verso tem 2 pilares naquilo que se refere à oração na batalha espiritual. O primeiro diz assim, livrai-nos do mal. E é aquilo que eu já estava conversando com vocês, é aquilo que a gente não precisa nem ensinar. No dia da angústia, no dia que o cidadão se depara com um maligno na sua vida, que ele está debaixo de ataque das setas inflamadas, não tem um indivíduo, meu amigo, que não pare de Senhor, me ajude. Ou minha irmã, ore por mim, né? Mas a segunda parte diz assim, e não nos deixe cair em tentação. O que nos leva a compreender que a oração tem um papel fundamental em nos preservar, nos fortalecer, impedir que a gente caia na seta inflamada da tentação de Satanás. Tanto é que Paulo falou no texto que a gente leu, que é para, tendo isso em mente, né? Não foi isso que Paulo falou? Olha, façam todas as orações e súplicas, tendo isso em mente, estejam alertas e perseverantes. E Paulo sempre está falando nesse sentido, de ficar firmes, de permanecer inabaláveis. Então existe aqui um alerta, uma vigilância, um não cair em tentação que faz parte do universo da oração. Jesus pontua isso de melhor forma, né? Ele explicita isso de melhor forma em Marcos capítulo 14, no verso 38. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Veja, quando o indivíduo está vivendo o dia da angústia, o dia mau, ele não vai se reconhecer. Ele vai estar debaixo de um ataque tão forte que ele não vai reagir como ele reagiria no dia de paz. No dia de paz, a gente tem condição, sabe, até um certo orgulho, até um certo ego de dizer: não, Felipe, eu cuido, eu sou bom, eu sei resolver, pode deixar, coloca na minha mão. Isso não vai acontecer comigo. Por quê? Porque a gente está pensando com a cabeça relaxada, tranquila, resolvida do dia de paz. Mas no dia da angústia, você vai estar quebrado emocionalmente, cheio de sentimentos de ressentimento, amargura, rancor, cheio de desalento, desesperança e estresse ligado no último. O amigo sabe. Você estressado é uma pessoa terrível. Você calmo é uma pessoa maravilhosa. O que mudou? O estresse. Mas naquele dia é como se o estresse fosse ligado no 100, a angústia no 100, o desalento no 100. E você não vai se reconhecer, você vai estar fragilizado, e é porque você vai estar vulnerável que as setas inflamadas do maligno, que não pegariam em você em ocasiões tranquilas, vão pegar e vão tomar controle sobre a sua vida. Estou até falando um pouquinho sobre as outras aulas. Então é um momento de fragilidade, onde Jesus Cristo fala: olha, a nossa carne, ela é fraca. A nossa carne vai acabar cedendo. O que a gente tem que fazer? Vigiar e orar, porque esse é um instrumento que vai nos fortalecer naquele dia. Amigo, quanta gente comprou uma arma, policial mesmo, estou nem dizendo pessoas que estão fora do ambiente que precisem de uma arma, e estavam tranquilos dizendo: olha, eu tenho um treinamento, eu tenho capacidade, eu lido com essa arma todos os dias, eu vou botar aqui na minha casa tranquilo. E a gente escuta pelas notícias que o cidadão teve uma crise no casamento, uma traição, um desgosto, o indivíduo acabou com ele, aconteceu alguma coisa, esse indivíduo pegou a arma, matou a esposa, esse indivíduo pegou a arma, se matou. Mas ele era uma pessoa tranquila, controlada, capacitada, porque no dia bom a gente tem uma mentalidade que vence todas as coisas, mas no dia da angústia que você vai estar quebrado de uma forma tal que você não vai se reconhecer e você é capaz de matar a si mesmo e matar os outros. E uma arma na sua mão naquela hora faz um estrago que não faria se você não tivesse. Entenda, amigo, o que eu estou querendo dizer é que naquele dia você não vai se reconhecer e você não vai se preparar para uma maratona no dia da corrida, né? O dia da corrida é hoje. O que você vai fazer? Acordar às 6 horas da manhã, fazer ali um exercício na praça e diz: não, posso correr 20 quilômetros 4 horas da tarde. Você não vai conseguir, seu corpo não está preparado, a sua mente não está preparada, a sua carne é frágil, você não aprendeu a vencer os seus demônios. O que é essa carne frágil? O que é que ela pensa? O que é que ela sente? O que é que ela carrega? Eu vou dar uma breve descrição para você ver o tanto de sentimento ruim que vai estar rodando dentro de você. Assim, Gálatas capítulo 5, no verso de 16 a 21. Por isso, digo, vivam no Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A carne é cheio de sentimentos de cobiça, de destruição, de inveja e tudo isso que a gente leu. Fora os sentimentos de desalento, de desejo de morte, de angústia e tudo aquilo outro que você também já conhece, porque você é ser humano e você sabe que esses sentimentos estão dentro da gente. Naquele dia de maior fragilidade, que você quebra, que você fica vulnerável, aí que vem a tentação, né? Vigia, ore para que não caia em tentação, porque a carne é fraca. Vai ser a hora que o Satanás vai tentar você e vai dizer assim: rapaz, por que você não se mata?
Rapaz, por que você não acaba com tudo? Rapaz, por que você não faz isso? Por que você não rouba? Por que você não bate nele? Por que você não entra nessa briga? Por que você não se violenta? Por que você não entrega logo o seu coração a essa perversão? Nessa hora que você está fragilizado, vem a tentação. E os grandes, você vê que o espírito está em oposição à carne e a carne em oposição ao espírito. Os grandes buscadores de Deus ao longo da história bíblica nos ensinaram que é na oração que você vai entrar nesse palco da batalha entre o espírito e a carne. Por quê? Porque é ali que você vai fortalecer o seu espírito para vencer a carne fraca no dia da tentação. Então eles entram em oração e eles fazem muito essa prática. Os buscadores ao longo da história ensinaram que a gente deve separar um tempo para orar, deve entrar na presença de Deus. E aí você vai revisitando seus sentimentos, vai navegando através do Espírito em seu coração e vai percebendo se há alguma coisa mal, um pecado oculto, um sentimento como esse que a gente leu, né? Idolatria, feitiçarias, invejas. E você encontra esse sentimento e você vai submetendo esse sentimento ao Espírito, superando, sarando, pedindo perdão, sabe? Tratando todos os traumas e amarguras que tem no seu coração. Então é um viajar, a oração é um viajar para a sua alma, para pedir perdão, para confessar, para limpar, para purificar o seu coração. E quanto mais você vai superando essa carne que você está dentro de você, tanto mais você vai se fortalecendo para que naquele dia mal não haja uma brecha. O problema é a brecha, meu amigo. É um linguajar bem evangélico. Se você deu brecha, né? Se você deu uma brecha, o inimigo é ali, é naquela ligadura, na armadura com a outra que a flecha entra. Aí você deu uma brecha, ó, a flecha entra. O orar é cuidar do seu emocional de tal forma, é fazer uma purificação de tal forma que naquele dia você fique sem brecha. O Satanás, ele só consegue jogar o anzol da tentação quando ele encontra um sentimento semelhante ao que ele quer produzir na sua vida. Ele encontrou o sentimento da inveja, ele consegue usar aquilo para fisgar você. Ele encontrou o sentimento de desejo sexual avassalador, ele usa aquilo. Encontrou uma ira, uma vontade de morte, uma vontade de matar, ele pega ali e vai usando. Então, a gente viaja para dentro, em oração, para submeter as nossas vontades e desejos a Deus. Um exemplo, uma moldura muito boa que serve de inspiração para a gente, é a oração de Jesus no Getsêmani, que diz assim, Marcos capítulo 14, no verso de 34 a 36. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Você percebe que Jesus estava numa tristeza e numa angústia mortal. São esses momentos do ápice da nossa tristeza, da nossa angústia, debaixo de ataque do inimigo, que a gente vai estar mais fragilizado. E ele disse, aqui é o momento que eu tenho que me debruçar em oração, para poder resistir, estar firme, não ceder. E então ele faz esse processo que os buscadores de Deus sempre falam que deve acontecer no meio da oração. O que é estar alerta, o que é estar fortalecido, é você estar vencendo os seus desejos e submetendo a sua vontade à vontade de Deus. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Eu estou cheio de raiva, mas não é a minha raiva que vai tomar controle, é a vontade de Deus. Eu vou submeter a minha raiva à vontade de Deus. Eu estou cheio de inveja, não é a inveja que vai me fazer agir. Eu vou submeter a minha inveja a Deus, eu vou purificando esses meus sentimentos, de maneira que eu vou me tornando mais semelhante a Cristo. A gente falou muito sobre essa batalha contra a carne, mas a gente leu o texto que é o espírito e a carne estão brigando entre si, né? Estou tentando tomar controle do seu coração. E a gente tem que fortalecer, então, o espírito. E nesse sentido, há um trechinho daquele que a gente leu, né, em Efésios, nos 3 versos de Efésios, que fala sobre o Espírito. E eu quero trabalhar com vocês. Diz assim, Efésios capítulo 6, no verso 18. Orem no Espírito. Então agora nós vamos trabalhar
e conceituar o que significa orar no Espírito. E o amigo, né, pode até já me explicitar, já dar sua explicação e a sua resposta. Felipe, isso é claro, é orar em mistério. Eita, menino, é fazer terra, céu, unção, é olhar assim uma pena escrevendo no papiro e revelar para a irmã, né? É estar no mistério, é estar na unção, é falar em línguas, é dons espirituais, né? É o cara tá aqui no mistério. Falar no Espírito, orar no Espírito sempre tem a ver com mover, de estar sentindo o que Deus está falando, do que está acontecendo. Então, talvez o amigo, pensando dessa forma, esteja associando o orar no Espírito com o verso de Efésios 6,19, que diz assim: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, é aqui que é a pontuação que a gente vai fazer, torne conhecido o mistério do Evangelho. Eita, menino! Então a gente tem muito essa visão. Mas eu queria que a gente não conectasse esse mistério do Evangelho com esse orar no Espírito, porque se a gente for perceber o escrito da própria carta de Efésios, Paulo explica o que é o mistério do Evangelho. A gente, quando lê o texto isolado, né, fica pensando, mistério, eita, né, mistério é uma coisa oculta que não foi revelada ainda, que vai falar comigo naquela hora. Mas Paulo explicou, e está aqui, ó, Efésios capítulo 3, no verso de 3 a 6. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiro com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus. O que Paulo chama de mistério do Evangelho, principalmente levando em conta que ele tem a missão de levar, né, a salvação aos pagãos e aos gentios. Ele foi dada essa missão a ele, algo que os outros apóstolos também tiveram resistência a assumir esse papel, né, como a gente vê em Atos. Agora veja, o que é que ele recebeu por meio de revelação? De que essa salvação também chegou aos Efésios, ao povo dos coríntios, aos colossenses, a toda a região da Galácia que ele pregou, até a região da Macedônia, né, a todo mundo. Que esta salvação foi predita antes, né, da própria criação e fundação do mundo, chegou, e esse Jesus Cristo veio, pagou os nossos pecados na cruz, a graça foi derramada e o Evangelho chegou até os gentios. Essa compreensão que faz ele pregar, e ele explicou isso no capítulo 1, no capítulo 2 e no 3 ele está dizendo, essa é a minha compreensão, que está escrito no capítulo 1 e no capítulo 2. Esse é o mistério que me foi revelado, que está escrito no capítulo 1 e no capítulo 2. Então não é algo oculto que Paulo está falando, não é um mistério oculto. Ele está dizendo, esse mistério já foi revelado em Cristo e na pregação desse evangelho chegando aos gentios. Combinado? Então, talvez não seja legal a gente orar, a gente associar o orar no Espírito com o verso 19. Porque o verso 19 não está colaborando com essa visão do mistério do eita, do oculto. Mas associar o orar no Espírito ao verso 17. Efésios capítulo 6, no verso 17. Usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Daqui a gente já pode tirar a nossa primeira conclusão, uma conclusão mais certeira diante das revelações da essência do que Paulo queria dizer. Orar no Espírito é orar na palavra de Deus. Mas só falar isso fica meio solto, né? A gente até entende, tá ali a palavra de Deus, tem lá vários conceitos, tem muitas orações, tem muitos salmos, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir no Salmo 91 e ficar recitando o Salmo 91. Eu tenho que pegar a oração do Pai Nosso e falar 5 Pai Nossos, né? Aí você, Pai Nosso que está no céu, Pai Nosso que está no céu. Aí tem a oração para combater o demônio. Aí você fica fazendo oração, leia aquele salmo tal, tem a oração para aquilo. Então você fica repetindo versos bíblicos para que você ore no Espírito. Isso também não parece apropriado, né? Assim como só ficar no mistério e na revelação e naquilo que o seu coração mandar não parece apropriado, só repetir versos bíblicos como se fosse uma reza, porque você está na ideia de que a letra
tem a essência de Deus e a revelação de Deus. Então tudo que você pode fazer é repetir aquela letra sem nenhum coração, sem nenhuma emoção, sem nenhum envolvimento, sem que aquilo converse com o seu coração, com a sua vida, também não parece certo. E é por isso que uma das grandes repreensões de Jesus sobre a questão da oração foi de que a gente não deveria tomar esse processo de oração como se fosse uma repetição vã, uma reza. Por isso que ele diz assim, Mateus capítulo 6, no verso 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Eu sei que o cidadão, quando faz a sua oração, não está fazendo uma reza repetitiva, sem essência, sem emoção, e está só pegando um texto bíblico como se fosse o Pai Nosso e lendo 5, 10, 15 vezes, achando que isso adianta alguma coisa. Eu sei que você não faz isso, mas nem todo mundo que me escuta tem a mesma profundidade que um amigo. E às vezes eu preciso pontuar que oração não é feitiço. Oração não é mágica, como se fosse um mágico que abre assim um grimório e fica recitando um feitiço mágico que lança e o inimigo vai embora, andando pela casa jogando unção. Oração é relacionamento com Deus. Orar na palavra é orar diante do conhecimento desse Deus. E descobrindo nesse relacionamento a vontade de Deus para a sua vida, para que você possa então convergir o seu coração diante dessa vontade e fortalecer o espírito diante da sua carne frágil e pecadora. E para isso você vai precisar conhecer a vontade de Deus. E onde é que eu sei? Onde é que está descrita a vontade de Deus? Na palavra. Como é que eu vou orar segundo a vontade de Deus se eu não conheço essa vontade? Então eu preciso ler a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus, para que eu possa orar segundo a vontade dele e Deus se manifestar na minha vida conforme esse propósito do céu. Eu quero ler um texto com você, 1 João capítulo 5, no verso 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Veja só que nesse texto eu revelei para você uma promessa de Deus em oração. Ora, orar no Espírito é orar segundo a palavra. Orar segundo a palavra é orar no conhecimento da vontade de Deus. Orar no conhecimento e diante da vontade de Deus é ter o sim de Deus. Ele nos ouve. Existe promessa para quem ora no Espírito, para quem ora na palavra. Porque conhecendo a vontade, Deus realiza conforme essa vontade na sua vida. Por outro lado, o inverso também é válido. Diz assim 1 João capítulo 2, no verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. João capítulo 14, no verso 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Em outras versões, e me manifestarei a ele. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. E esses versos trazem outra dimensão do que seja orar no Espírito. Não é só conhecer a vontade de Deus, não é só orar segundo essa vontade, mas é também agir nessa vida, produzir obras, andar segundo esses mandamentos na vida real. Porque qual é a segunda promessa que eu vou trazer para você agora? Que se você anda segundo esses mandamentos, vive conforme esses mandamentos, o Senhor vem fazer morada em você. Poxa, aqui a gente está começando a perceber o mistério da oração. Não é uma oração como um feitiço, como uma coisa que você recita. É um relacionamento com Deus, é um Deus que você conheceu, que você ouviu falar dele, que você conheceu através das Escrituras, que você começou a andar segundo esses mandamentos, que esse relacionamento foi manifestando a presença dele no seu coração através do Espírito Santo. E aí você ora conforme esse Espírito e ele manifesta em você os pedidos e a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. E nesse sentido, e aqui começa uma área mais misteriosa e mística, né? Às vezes eu desconstruo e vou reconstruindo de volta. Orar no Espírito é orar com o Espírito.
E a gente não pode tirar esse mistério que acontece quando a gente faz uma oração. A oração não é só uma recitação, um mantra, um conjunto de palavras que o homem mesmo está falando. A oração tem uma conexão acontecendo. Essa conexão tem um agente. O agente é o Espírito Santo que está junto conosco nesse processo de oração. Ele não é um agente passivo, ele é ativo. Ele é Deus em nós, nos ajudando em todo o processo da oração, trabalhando em nosso coração, trabalhando em nossas fraquezas, conversando com Deus. É um processo intenso, intrínseco. Orar no Espírito é orar com o Espírito. Eu tenho para você Romanos capítulo 8, no verso 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amigo, preste atenção, que coisa poderosa. Porque até aqui poderia ser que você pensou que todo esse processo de submeter seu coração à vontade de Deus, de enfrentar os seus demônios internos, as suas fraquezas, os seus sentimentos, as suas pulsões da carne, e a sua oração fosse uma luta muito puramente humana. E que eu só vou conseguir atingir essa unção espiritual depois de viver toda essa luta humana, chegar lá em cima e vencer, e Deus dizer assim: agora que você venceu, que você não tem mais nenhum pecado, toma aqui o Espírito na sua vida. Mas não é isso que a Bíblia diz. Nós recebemos o Espírito Santo sendo ainda pecadores. E nós recebemos o Espírito para que ele produza a santificação em nós. Ora, é o Espírito que nos ajuda a vencer a carne. É o Espírito que sonda a profundeza dos nossos corações e vê aquilo que há de mal em nós, aquilo que há de pervertido, de ruim, que precisa ser lançado fora. Como é que eu vou sondar o coração, vou vencer, vou lutar sem o Espírito? Isso não existe. Então, a oração no Espírito é a oração de santificação, onde ele sonda minha alma, mostra minhas fraquezas, trabalha meu coração e manifesta a vontade de Deus na minha vida. Por isso que tem algo místico, algo espiritual, algo fantástico na oração, porque não é puramente humano. É um agir humano e espiritual ao mesmo tempo. E às vezes tem essa ilustração que é muito interessante, que às vezes a gente nem sabe como pedir. A gente fala numa oração um bocado de abobrinha para Deus, e a gente vai falando coisas que Deus sabe, que não tem nada a ver com o propósito que ele tem para a nossa vida, para as fraquezas que a gente está enfrentando. A gente é cheio de auto-engano. Mas o Espírito não deixa você sair daquela oração sem fazer a obra que tinha para fazer. Porque enquanto você está orando a abobrinha, tem gemidos inexprimíveis espirituais acontecendo no mundo invisível, que você nem percebe, que é o Espírito Santo falando para Deus: olha, Deus, ele está com esses problemas aqui, né? Eu estou falando assim como se fossem duas pessoas diferentes. O Espírito é Deus e Deus é o Espírito. Mas é como se fosse assim, o Espírito falando para Deus: olha, ele está cheio desses problemas, mas ele ainda nem percebeu que tem esses problemas. Vamos trabalhar em seu coração, vamos dar um quebrantamento, um constrangimento. Mas olha, daqui a pouco a gente vai sarar esse cidadão. Então, essa conversa, esse diálogo que o Espírito vai trabalhando conosco e com Deus, ele é até muito mais profundo que as nossas próprias palavras aqui fora. Então, um amigo até poderia dizer: Felipe, eu estava até preocupado, porque você está parecendo aqueles reformados, que tudo é a palavra, e a palavra, e a palavra, e a gente quer falar aqui de orar no Espírito, quer ter um pouco da unção, quer ter um pouco do mistério, e você fica só tirando isso da nossa vida. Pelo menos agora você está colocando alguma coisinha de volta, um gemido inexprimível, uma ação espiritual, o Espírito sondando. A gente não vai sozinho ao nosso profundo vale, a gente vai junto com Deus, para depois sair de lá purificado. Mas para a gente ainda esticar um pouquinho nos movimentos espirituais mais fortes, existe um trabalho aqui que é o trabalho inverso, que talvez você nunca prestou atenção direito. Como assim um trabalho inverso do Espírito Santo? Porque o trabalho primeiro que a gente está falando é que ele vai entrando junto com a gente no nosso coração, fazendo esse processo, purificando a nossa alma, vai sondando as nossas fraquezas, nossa carne, nossas intenções, né? Não é isso? Então ele está entrando para dentro do indivíduo. O que eu chamo de processo inverso é quando ele vai nos levar na profundidade de Deus.
Veja só, o Espírito nos leva à profundidade do nosso interior, mas ele também nos carrega e nos faz viajar pelas profundidades e os mistérios de Deus. Por isso que diz assim 1 Coríntios capítulo 2, no verso de 10 a 16. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A primeira pontuação que nós vamos fazer diante desse texto é mostrar que nós temos a mente de Cristo. E de repente, você com afirmações totalitárias e absolutas, poderia dizer assim: então nós já temos todo o conhecimento necessário da revelação da palavra e tudo que pode se saber sobre Deus e dos mistérios de Deus, porque nós temos a mente de Cristo. Então, uma vez que a gente ora e não tem espaço para nenhuma revelação, nenhum mistério, nenhuma coisa diferente, porque a mente de Cristo está na palavra, a palavra é a mente de Cristo e está tudo resolvido. Mas não é assim que as coisas de Deus se manifestam. A gente sabe que a gente tem afirmações totalitárias na Bíblia, mas que elas se manifestam como um processo. Por exemplo, nós somos santos por causa do sacrifício de Cristo naquela cruz. Mas nós estamos sendo santificados pelo mesmo Espírito até o dia da redenção final. Então há algo posto, nós somos salvos, mas a gente ainda está na carne, estamos vivendo nesse mundo, ainda não estamos vivendo o novo céu e a nova terra. Existe um processo de vir a ser. Então por isso que a Bíblia fala, tem gente que ainda é novo na fé, está bebendo leite, que é nércio, que ainda não desenvolveu muito a sua mentalidade em Cristo. E esse processo de oração no Espírito está sondando a profundidade da interpretação, do discernimento das questões espirituais de uma forma muito profunda e nos ajudando a compreender mistérios que de outra forma a gente não teria como entender se não orasse. Veja só, vou pontuar com vocês mais 2 versinhos que diz assim. 1 Coríntios 2, no verso 10 diz: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Existem coisas mais profundas de Deus. Em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E é nítido perceber que os irmãos da igreja não têm essa sabedoria toda, mesmo lendo a Bíblia 10 vezes, ainda não atingiu toda essa sabedoria. E muita gente tem conhecimento bíblico, mas não tem profundidade de Deus. E é na oração, é nessa busca, é diante do Espírito, é na oração do Espírito que muita coisa se abre, se revela, se entende, se discerne, se interpreta, para poder compreender o mistério de Cristo, que embora esteja revelado, não está de fato presente como uma totalidade no coração humano. Nem sabemos se é possível atingir essa totalidade, uma vez que Paulo fala que hoje conhecemos por espelhos e amanhã conheceremos face a face. Hoje conhecemos em parte, amanhã conheceremos como um todo, né? Então há muita coisa ainda que não conhecemos, que não sabemos do mundo espiritual. E que é possível muitas vezes na oração atingir por meio dessa profundidade de Deus. Mesmo que a gente tenha a palavra aqui do lado, o processo de oração nos faz atingir essa interpretação mais profunda e esse discernimento mais profundo. Qual é o objetivo? O objetivo também está descrito em Efésios. Efésios capítulo 4, no verso 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Existe um
alcancemos um processo de vir a ser. Existe uma maturidade, uma plenitude a ser atingida. E como a gente faz isso? Através da oração do Espírito, que a gente vai alcançando essa plenitude e tateando essa profundidade de Deus. Outra coisa muito interessante que a gente viu nesse texto de Coríntios é que ele fala muito sobre interpretação, sobre discernimento, sobre a mente capaz de perceber as coisas espirituais. E falando sobre batalha espiritual, o discernimento tem um papel fundamental. E o discernimento tem a ver com as manifestações do Espírito, orar no Espírito tem a ver com discernir as coisas de Deus, e o discernimento tem muito a ver com batalha espiritual. Por quê? Porque é através do dom chamado discernimento de espíritos, tem um dom bíblico, está até aqui, 1 Coríntios capítulo 12, no verso 8, pelo Espírito a um é dado, e no verso 10 diz, discernimento de espíritos. Esse discernimento de espíritos tem tudo a ver com esse texto de Coríntios que a gente falou sobre interpretar, perceber as coisas espirituais. E pode ser feito por alguém que tem um dom mais firme sobre isso, e também pode ser feito por alguém que se aprofundou em oração e conheceu as coisas profundas de Deus. O discernimento do Espírito seria o quê? Você perceber que existe algo maior espiritual acontecendo à nossa volta do que simplesmente ações corriqueiras, cotidianas e lógicas. Ora, você está debaixo de um ataque de setas malignas, de coisas horrorosas, coisas complicadas de Satanás aqui. E você achava que era só questões da vida, problemas que estão acontecendo que não tinham nada a ver com o ataque do maligno. De repente você percebe, ali eu estou sentindo que há algo espiritual aqui. Como diz o senso comum, o ambiente está carregado, né? Você diz, rapaz, eu estou sentindo que há um ataque espiritual, que por trás dessas ações não é só uma questão puramente lógica e humana, não. Existe um inimigo maligno, existe uma inteligência, existe alguém planejando esse negócio, existe um mal que está tentando me quebrar. Foi o discernimento que faltou para o Jó, né? Jó passou um tempão sofrendo e não percebeu que tinha um Satanás em volta dele, né? Então, às vezes a gente fica sofrendo e não percebe que existe uma tentação, uma cilada, um processo maligno acontecendo. O discernimento, então, ele abre nossos olhos espirituais, porque ele discerne as coisas espirituais. Tanto as boas, olha, isso aqui foi de Deus. Olha, meu irmão, essa porta de emprego que se abriu foi Deus na sua vida. Isso é um discernimento, mas também olha, essa pessoa que está aí, só jogando veneninho no seu ouvido, isso aí é coisa do maligno. Você percebe também o mal. Discernimentos vêm do Espírito. Orar no Espírito é orar interpretando e orar cheio do discernimento. Quando a gente fala sobre batalha espiritual, a gente não pode esquecer disso. Vamos ver 2 exemplos de discernimento acontecendo na Bíblia. Veja só, Atos 16, no verso 17. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Mesmo a palavra daquela moça, parecendo estar falando uma verdade ou proclamando alguma exaltação, Paulo se incomodou com aquilo e começou a pensar, aquilo não é uma palavra boa não, aquilo não está sendo um elogio, não está sendo uma proclamação, tem alguma coisa errada ali que está acontecendo, há um espírito maligno naquela moça. E ela está toda envolvida com adivinhação, com coisa complicada ali, com aqueles nobres ali, com aqueles senhores ali. E Paulo sentiu no espírito e percebeu que aquilo era algo maligno. De outra forma, você percebe em Mateus capítulo 16, no verso 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Preste atenção, há uma dicotomia aqui, as coisas dos homens e as coisas de Deus. Naquele verso de Coríntios, que a gente falou que a mente espiritual discerne e fala de coisas espirituais aos espirituais e não fala das coisas dos homens, porque quem fala coisas dos homens são a mente dos homens. Você percebe que é um processo de interpretação e discernimento de perceber
quando o caminho está sendo o caminho de homens e quando é o caminho e as coisas de Deus. Agora, Pedro era um discípulo amado. Pedro era uma pessoa que queria o bem de Jesus. Pedro era até alguém que estava falando algo por carinho a Jesus. Jesus, você não vai morrer na cruz. Você não vai sofrer. A gente vai cuidar de você. Parece uma palavra boa. Mas por trás de muitas palavras boas existe um caminho de homem. E quando Jesus percebeu que era uma palavra satânica, tinha um dedo espiritual do mal naquela palavra, ele revelou o engano, revelou o inimigo. Para trás de mim, Satanás, você está me tentando, você está fazendo um processo de tentação. Então o discernimento, ele também descobre o truque do mágico. O que é o truque do mágico? O mágico faz um negócio na tua frente, né? Do nada aparece uma pomba, aparece um coelho dentro de uma cartola. E você diz, mas aquela cartola estava vazia. Se aquele coelho saiu, foi uma mágica. Aquele homem é um ser espiritual. Mas o que ele fez? Ele escondeu. Aquele coelho estava debaixo de uma porta falsa. Estava dentro da sua manga. Então é um truque. Quando você não descobre o truque, você fica achando que as coisas são espiritosféricas. Da mesma forma, há um truque social acontecendo nas palavras. O espírito maligno se engabela nas palavras, nas pessoas, nos acontecimentos. E de repente tem gente falando coisas boas para você e não é bem coisa boa, é tentando te levar ao caminho do erro, ao caminho dos homens. Não, fulano, não vai ter problema nenhum na sua vida, vá, aceite, abrace, fique com ele. E às vezes parece ser uma palavra de apoio, de incentivo, mas é uma palavra maligna. Mas o Satanás está contando que você não descobriu o truque dele. Ele está sendo um inimigo oculto, fazendo você acreditar que ele quer teu bem. Na hora que o discernimento bate forte, você diz, Satanás, eu estou vendo você, eu estou vendo que isso é caminho de homem que você está me oferecendo. E na batalha espiritual, é o Espírito que vai dando esse discernimento para a gente. Veja, Provérbios capítulo 26, no verso de 23 a 26, fala um pouco sobre um inimigo oculto. Alguém que está por debaixo dos panos fazendo as maracutaias. E aqui você pode entender esse inimigo oculto como o próprio maligno. E como, no nosso processo de discernimento, quando a gente descobre esse inimigo oculto, a gente consegue vencê-lo muito mais fácil. Diz assim, Provérbios, como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora em sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Quando a gente tem um discernimento, a gente percebe esse oculto, esse fingimento, e a gente expõe o fingimento em público e a gente acaba com a tentação do Satanás. Quem tem o discernimento de espírito como dom, vê isso sem nem pensar, vê como uma revelação assim clara. Bicho, fulano, não, rapaz, não faz isso não, isso aí não é de Deus não. É na hora vem, na hora aparece, na hora manifesta, é rápido. Agora, quem não tem, na oração pode acessar esse conhecimento. E aí, orar no Espírito também é discernir no Espírito. E de repente o indivíduo orou. E sabe aquele momento onde a pessoa diz assim, rapaz, eu estava confuso. Tudo parecia assim nublado na minha vida. Eu não sabia o que fazer. Aí eu fui orar. E de repente, na minha oração, Deus me mostrou o caminho. Deus me revelou um engodo. A minha mente se abriu. Hoje eu estou com meus olhos espirituais com discernimento. Eu consigo perceber o caminho ruim e o caminho bom. E como é que você conseguiu fazer esse discernimento? Orando no Espírito. Agora nós vamos seguir adiante para outros aspectos desses 3 versos de Efésios 6, que fala sobre a oração. A oração vinculada à batalha espiritual. Uma das primeiras coisas que eu conversei com vocês foi de que, até então, nas 2 aulas que a gente teve, a oração não estava presente. E é até impressionante, porque a gente sabe que em batalha espiritual, a oração é um pilar. Ali no centro da batalha a oração está. E foi interessante perceber que, então,
faltava falar sobre isso. Mas tem outra coisa que faltava a gente também falar, porque tudo que a gente estudou, de uma certa forma, sempre falou de uma perspectiva mais individualista. A armadura de Deus para vencer o meu dia mal, para que eu possa vencer, para que eu possa aprender, para que eu possa usar, é sempre numa perspectiva que eu estava pensando, e a gente estava ministrando, de você resistir, de você se fortalecer, de você vencer nas suas questões do seu dia a dia. Mas o que não estava presente nessa equação e que agora é introduzido é o coeficiente das outras pessoas, da sua comunidade, das pessoas que estão à sua volta, porque nem sempre vencer um dia mal ou batalhar contra o inimigo é uma questão solitária. Às vezes é uma questão coletiva. Somos nós que venceremos o maligno. Somos nós lutando contra o maligno. E nesse aspecto, esses 3 versos falam muito sobre os outros. Eu vou só fazer uma pontuação com você. Diz assim Efésios capítulo 6, no verso 18. Perseverem na oração por todos os santos. Aqui, então, nós estamos falando de terceiros. E no verso 19 diz assim: orem também por mim. Paulo está pedindo oração de terceiros sobre a sua vida. De todas as formas, saímos do mundo individual para o mundo coletivo. E isso também você percebe na oração do Getsemane, porque diz assim, Marcos capítulo 14, no verso 32. Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse a ele Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora? Perceba que naquele momento de muita angústia e aflição de Jesus, uma das coisas que ele mais prezou foi de que seus discípulos estivessem perto dele. Pedro, Tiago e João. E era importante para ele que eles estivessem orando, que não estivessem dormindo, que não desfalecessem ou que não dessem importância àquele momento. Para Jesus, orar coletivamente parecia ter um fundamento muito grande, assim como Paulo pediu para as pessoas orarem por terceiro, por todos os santos, e que outros orassem por ele. E isso sempre me intrigou de uma certa forma, porque como eu tenho conversado com vocês já nesse estudo, a oração individual tem um processo. O Espírito vai junto comigo, sondando o meu coração, eu vou descobrindo as minhas fraquezas, vou submetendo elas a Cristo e ao retornar desse processo de purificação, estou mais fortalecido contra as ciladas e tentações do maligno, vigia e ora. Ao mesmo tempo, ele me leva, me sonda para que eu possa conhecer o mais profundo de Deus e nesse profundo de Deus eu ganho a interpretação, o discernimento e o conhecimento para batalhar contra esses inimigos espirituais à nossa volta e para conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Então esse processo, de forma individual, ele é cheio de significado, é cheio de processo, é cheio de relevância. Mas quando eu penso um terceiro orando por mim, eu fico, nas minhas perspectivas, nas minhas reflexões, eu penso assim, como é que uma pessoa que não sou eu, orando por mim, me ajuda? Porque eu sozinho faço esse processo, mas o indivíduo não está fazendo esse processo por mim. Como é que eu vou descobrir as minhas fraquezas e superá-las através de uma oração de um terceiro? Não é na minha própria oração que eu faço isso? Se eu ficar sem orar e tiver 10 pessoas orando por mim, eu vou descobrir as minhas fraquezas, eu vou superá-las, eu vou ter discernimento de Deus? Então, a oração dos outros não tem um processo muito claro que me faça compreender como ela me ajuda a me fortalecer contra a tentação. A oração individual tem, a oração de terceiros eu não vinculo de forma muito direta. Como ela pode me ajudar? O senso comum que a gente tem no nosso mundo brasileiro, cristão, evangélico, ele não diz assim, mas ele age assim, do jeito que eu vou dizer. Ele fala assim como se fosse uma questão de quantidade. Ele não fala assim, mas ele age assim. Tipo assim, uma pessoa orando tem um pouquinho de poder. 2 pessoas orando tem 2 quantidades de poder. 20 pessoas orando
tem 20 poderes, 70 pastores, que deveria ter uma unção mais poderosa por ser pastor, tem o poder de fazer maravilhas, porque são 70. 318, então, é capaz de fazer o inferno tremer. Então a gente fica aqui no mundo evangélico pensando, quantidade é quantidade de poder, quantidade de gente orando é quantidade de poder liberado. E assim você tem a campanha da oração pela nação, do jejum pela nação. Se os evangélicos se reunirem e fazerem um jejum a nação inteira, a quantidade de pessoas fazendo vai liberar um poder maior e a coisa vai acontecer. Se for só um irmãozinho, não acontece, que um irmãozinho é um poder, mas uma nação inteira é muito poder. Se toda a igreja se levantar e impor as mãos sobre o fulano ali, vai ser abençoado aquela pessoa. Por quê? Porque a quantidade de pessoas se levantando e impondo as mãos. E sempre tem essa ideia. Então, até o irmãozinho, ele chega no vídeo do YouTube, do pastor que está ali pregando, ele começa a dizer, olha, ore pela minha irmã, pelo meu tio, pela minha cabrita, pelo meu gatinho, pela minha vizinha, pelo meu porteiro, e faz uma lista de 10 pessoas para você orar. Aí ela abre outro vídeo de pregação e coloca mais a lista. Ela abre outro vídeo de pregação e coloca a lista. Ela abre outro vídeo de pregação e coloca a lista. Qual é a ideia dela? Se tiver muita gente orando, o poder vai ser liberado. Tem uma questão aqui meio daquele sincretismo que eu falei lá da oração, né? Da repetição. Essa questão de tentar manipular o céu por meio da quantidade. Embora eu não vá desconstruir isso com você, não vai ficar tentando desmerecer isso, eu pessoalmente não consigo vincular quantidade à liberação de poder. Eu sempre penso que nessas perspectivas que Jesus, por exemplo, chamou Pedro, Tiago e João, ele deixou todos os outros discípulos para trás. Né? Não foi isso que a gente leu? Presta atenção. Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Então é como se você dissesse, eu vou deixar 9 pessoas que são aquelas que eu tenho menos relacionamento. E vou levar aquelas que são mais minhas amigas, que me conhecem mais profundamente, que eu converso mais, que são relevantes para mim. Há um aspecto da oração coletiva que não é quantidade, é o vínculo. E no aspecto do vínculo, eu consigo entender o processo da oração de intercessão, a oração coletiva. Ou seja, eu quero que pessoas que conheçam a minha dor, que se importem comigo, que são minhas amigas e companheiras, orem junto comigo, porque elas entendem o que eu estou passando e elas se importam e sentem a sua dor, sentem a minha dor junto comigo. Porque nesse processo, o que eu costumo ensinar é o seguinte, quando, por exemplo, um filho está passando uma doença, uma mãe, ela fica bem enquanto aquele filho não fica curado? Não. Ela se sente angustiada pelo filho doente? Sente. Ela está cheia de emoções e dores porque o outro está doente. Mas ela não está doente. Ela não está tomando tratamento. Ela não está atrás de médico. Quem está precisando de médicos, de tratamento, de remédio é o filho. No entanto, ela sente a dor do filho. E quando essa mãe ora, ela ora pelo filho dela, mas ela ora pela dor dela também, porque a dor do filho se tornou a dor dela. A doença do filho se tornou parte da sua existência, porque ela está vinculada ao filho. Então eu intercedo por ele, não como se eu fosse alguém exterior a ele, mas participante da dor dele. Eu participo da dor de Jesus, por isso eu oro com Jesus. Eu participo, por exemplo, como Neemias. Preste atenção nesse texto de Neemias e você vai entender a poderosa oração de intercessão através do vínculo. Diz assim, Neemias capítulo 2, no verso 2. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Ora, Neemias tinha um bom emprego, tinha uma boa
posição social, devia ter bons recursos para viver tranquilamente para o resto da vida. Mas ele tinha um vínculo com a sua nação. E saber que os irmãos estão passando dificuldade lá em Jerusalém, embora ele estivesse em Suzã, afligia seu coração de uma forma tal que ele se tornava participante da dor dos seus irmãos. E aquilo entristecia seu rosto, afligia sua alma. E a doença só poderia ser a doença do coração, como disse o rei. Então o rei perguntou: então o que você quer? Diz assim: eu quero ajudar eles. Ele orou a Deus do céu para pedir essa ajuda para o rei. E aqui eu encontro uma certa ilustração para a gente. Quando a dor que eu estou sentindo, quando eu estou vinculado à dor por quem eu oro, é como se aquela oração fosse a minha oração, porque a dor também me pertence. E de certa forma, então Deus pergunta para a gente: o que você quer que eu lhe faça? Aí a gente faz uma oração a Deus e pede: Senhor, me dê recursos, me dê possibilidades, me dê, haja na vida deles, abre portas, cura meu filho. E aí Deus escuta a minha oração, porque ela se tornou a minha oração. Aí o processo se restabelece. Porque eu não falei para vocês que eu entendo mais quando a minha oração no processo individual, onde eu faço esse processo com o Espírito Santo de mergulhar, de receber, de produzir, de fortalecer? Quando eu oro por alguém que não tem um vínculo nenhum, eu não faço esse processo. Mas se eu tenho um vínculo e sinto a dor, na minha oração eu estou fazendo o processo de novo. Então eu entendo muito menos a questão da quantidade e a questão do vínculo. Quando Paulo pede para que os irmãos orem por todos os santos e orem por ele não está fazendo esses pedidos de YouTube, não. Ore pela minha mãe, pelo meu tio, pelo meu papagaio, num comentário de pessoas que ele nem conhece. Ele está falando com seus discípulos. A igreja de Éfeso e todas as igrejas que ele mandava carta, a grande maioria foi formada por meio do seu trabalho missionário. São pessoas frutos do seu ministério, que têm um vínculo profundo com ele. Ele está pedindo oração ministerial pelo seu ministério, mas aquelas pessoas se importam com o ministério de Paulo. Principalmente Éfeso, que foi uma das igrejas que mais amou Paulo e mais recebeu a palavra de Deus, onde ele fez os seus milagres mais fantásticos, e a palavra alcançou grande parte da cidade, quase quebrou o comércio local. Aquele pessoal sabe o poder da evangelização, sabe tem um carinho especial por Paulo. O pedido de oração pelaquela igreja é o pedido pelos seus discípulos. Deixa eu ler um texto com vocês, diz assim, 1 Coríntios 4, no capítulo 14 e 15. Não estou tentando envergonhá-los ao descrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. 1 Coríntios 9, no verso 1 e no verso 2. Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Você percebeu nesses textos que existe um vínculo paternal de Paulo muito grande com os seus discípulos. E essa fórmula une a intercessão, de maneira que quando Paulo pede oração pelos seus discípulos, está pedindo por pessoas que estão altamente conectadas com ele. Existe até outro texto que agora eu vou trazer para vocês que mostra esse vínculo muito forte. Diz assim, 2 Coríntios 11, no verso 28. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Percebeu o vínculo, o mesmo vínculo de Neemias? O que acontece na igreja afeta meu coração de forma tal que meu emocional se transforma. É uma simbiose, uma ligação de tal forma que a oração de Paulo é a oração da igreja. A oração da igreja é a oração de Paulo. E quando nós conseguimos orar juntos desta forma, a oração do outro é a minha oração e a minha oração é a oração do outro. De maneira que o processo se restabelece. Olha, e ainda há uma outra camada que a gente pode adicionar nesse bolo. Às vezes, não é nem uma questão de poder liberado, nem uma questão de intercessão ser a minha dor e a sua dor, mas é uma questão de sentir que você não está sozinho. E às vezes a gente chama Pedro, Tiago e João para estar com a gente, só para a gente sentir que tem gente com a gente ali,
que eu não estou sozinho debaixo desse ataque, que eu não sou uma pessoa largada nessa vida, que eu não preciso estar entregue ao desalento. Quantas vezes, no meio de um dia mau, de um dia da angústia, a gente se sente tão solitário, tão quebrado, tão largado, que a gente começa a tomar decisões erradas simplesmente por causa desse sentimento de abandono. Mas basta ter 2, 3, 4 amigos com a gente, que a gente se fortalece de uma forma tal. Pedir oração pelos outros, às vezes é pedir que os outros estejam juntos com a gente, estejam perto, estejam ao alcance de uma mão, estejam ouvindo o nosso lamento. É naquele dia dizer, eu não estou sozinho, eu estou com esse pessoal que está orando comigo. E esse pessoal que está orando comigo dizer, você não está sozinho, nós estamos aqui com você na mesma oração, no mesmo sentimento, na mesma luta. E esse sentimento é poderoso. Emocionalmente falando, ele fortalece a nossa alma. Agora eu quero trabalhar com vocês o outro aspecto dos nossos 3 versos de Efésios 6. Eu vou ler com vocês e vocês vão perceber o que eu estou citando. Trata-se das orações e súplicas. Diz assim, Efésios capítulo 6, no verso 18. Orem com toda a oração e súplica. 19. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Existem 3 afirmações nesses versos que a gente leu que vão formar um quadro e um cenário para a gente. Primeiro, orem por mim. Paulo está pedindo uma oração com um objetivo. Segundo, para que eu fale com coragem e destemidamente, é o objetivo da oração. E terceiro, por quê? Porque eu sou embaixador em correntes. Esse cenário me trouxe assim uma visão muito especial, porque toda vez que eu vejo alguém pedindo por algo em uma oração, eu faço o exercício de entender. Se eu estou pedindo por algo, é porque algo me falta. Se eu estou pedindo por coragem, talvez seja porque eu esteja com medo. Se eu estou pedindo para ser destemido, talvez seja porque eu esteja cabisbaixo. E qual é a explicação? Porque eu sou embaixador em correntes, eu estou preso. Eu estou vivendo uma situação que eu nunca vivi antes. Já tem alguns anos que eu estou preso. Já estou alguns anos que eu estou debaixo de chuva, que eu estou diante de um dia mau. Isso tem amargado e amassado a minha alma. Paulo está escrevendo para Éfeso, para Filipenses, preso. Quem sabe nessa época de sua vida, depois de sofrer tantos reveses, tantas angústias, e de ter sido tão machucado por pregar o evangelho, por fazer a coisa certa, ele já não esteja com vontade de diminuir um pouco, dizer assim, para que eu vou me meter de novo nisso? Para que eu vou enfrentar as pessoas? Para que eu vou pregar tanto ainda? Talvez ele tenha sentido o peso da vida. Pode ser que esse peso na vida não veio nos primeiros anos, mas agora ele já está mais velho. Quem sabe ele não está sentindo que já não tem mais aquela força que tinha antigamente, aquela coragem de ser tão destemido. Talvez ele esteja com medo. Aí eu comecei a pensar assim, o medo, conforme eu falei com vocês, é uma seta inflamada do maligno. Talvez, meu pai sempre dizia o seguinte, que todo sermão, em certa medida, é um relato autobiográfico. O pregador, ele está falando de uma passagem bíblica, ele está falando de um tema importante, relevante para a fé cristã, mas ele escolhe aquele tema e ele vaza naquele assunto muito do que ele está vivendo no momento. Então, se um pregador falar muito de fé, talvez seja porque ele está sentindo falta de fé. Se ele falar muito de salvação, ele está com muito coração pelos perdidos, ou está sentindo que está precisando converter os corações das pessoas. Tem algo pessoal que ele está passando, que ele está vendo, está falando muito de ansiedade. Talvez ele esteja passando um momento de ansiedade. Então ele tem algo que ele está vendo, que ele está percebendo, que ele está sentindo, que vaza na sua palavra. E às vezes eu fico pensando, Paulo está falando das ciladas do maligno, né, dos ataques, das setas inflamadas, da necessidade de proteção, de ficar firme, e está pedindo coragem. Talvez toda essa pregação seja
um pouco autobiográfico de Paulo. Ele está preso, está debaixo de um ataque, debaixo de um dia mau. Ele está precisando se fortalecer e ficar firme. E todo o conjunto da armadura de Deus é que faz ele não cair. Por isso continue orando para que ele possa sobreviver a todos esses ataques do maligno. Ao mesmo tempo que ele está ensinando os outros, ele pode estar falando dele mesmo, da luta que ele está enfrentando, da luta que ele está passando, e dizendo: orem por mim, porque eu estou passando um dia mau. Eu preciso perseverar, eu preciso me revestir da armadura, eu preciso, ficar firme naquele dia. Eu preciso sobrepujar essas ciladas do inimigo. Esse seria, de repente, uma primeira palavra do que me chamou a atenção, esse aspecto da coragem. Um outro aspecto é de que existem ações na vida que existem um risco muito grande a ser feito. Meu irmão é um empreendedor. Um empreendedor, normalmente no Brasil, tem um risco muito grande em tudo que ele faz. A grande maioria das empresas quebra antes de fazer o seu primeiro ano. E para você botar uma empresa, você põe dinheiro. E é dinheiro, meu amigo. Eu vou botar uma franquia no shopping. Quanto é? 800 mil para começar. 1 milhão se for uma melhorzinha. 3 milhões se for uma top de linha. Eu vou fazer tal coisa, vou abrir um lugar, vou contratar um contador. Quando você viu, já foi 80, 150, 200 mil. Vou construir umas casas para vender. Rapaz, todo mundo sabe, quem empreende tem um risco enorme de falir, de quebrar e de nunca ver o retorno do que investiu. Como um empreendedor. Então o empreendedor, meu irmão estava falando, tem o risco de você não só quebrar, como ficar devendo. Você não sai no 0 a 0, você sai devendo 500 mil, sai devendo 300 mil quando o negócio dá errado. Então, para você empreender, você precisa de uma coragem e de uma fé sobrenatural. Por isso que muitos empresários são tudo ligados com Deus e ora, vai para a igreja, pede oração, porque, meu amigo, se você não tiver coragem, não tiver fé, não tiver confiança, você não faz, porque o prejuízo é grande, o risco é grande. De forma semelhante, talvez o ato de pregar para Paulo, e como foi na sua vida toda, o ato de ter coragem não fosse algo que ele fizesse dentro de uma igreja, que tem todos os ministérios funcionando, que todo mundo está lá. Você tem que ter coragem para tocar o baixo aqui na igreja. Você tem que ter coragem para cuidar do ministério infantil. Essas pessoas, se não cuidaram do ministério infantil, não sofrem nada. Mas Paulo, a cada vez que ele falava, ele era preso, ele era chicoteado. Deus nunca escondeu, Jesus nunca escondeu que isso ia fazer parte da sua missão. O risco, o sofrimento e a angústia. Cada vez que ele prega, ele se lasca. Eu vou ler esse texto com você. Diz assim, Atos capítulo 9, no verso 15. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Olha, aqui está claro a missão de Paulo e a cruz que ele tem que carregar. Pregar aos gentios incorre em sofrimento. E às vezes isso pode gerar uma falta de coragem, uma falta de determinação. Ele vai precisar de muita coragem para enfrentar isso. Veja, eu vou abrir aqui uma janela para uma descrição de Paulo sobre tudo que ele estava sofrendo na época que ele escreveu para Coríntios. 2 Coríntios capítulo 11, no verso 24. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 5 vezes, gente. Foi só uma não, é chibatada atrás de chibatada. 3 vezes fui golpeado com varas e 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigo nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos nas cidades, perigos nos desertos, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos,
Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Paulo, para fazer a missão que Deus deu para ele, enfrentava sofrimentos terríveis. Dor, chicotada, nudez, naufrágio, coisas que muitos de nós teríamos desistido, muito fácil. Agora, para enfrentar isso, só uma coragem absurda, só uma unção especial do Espírito Santo. De tal forma que talvez o amigo comece a compreender por que Paulo falava tanto da ressurreição, porque amigo, para enfrentar os desafios que Paulo enfrentava, só confiando na ressurreição, no céu, na vida transcendente. Se você tivesse algum valor precioso por sua vida, você não fazia. E toda hora precisa que na oração, na revelação e na busca espiritual, nessa batalha que você tem para enfrentar lá fora, isso esteja muito claro. Você só consegue enfrentar esse mundo caído, perverso, ruim, sofrido, na unção do Espírito, na coragem que você recebe por meio da oração. Veja só o que diz 1 Coríntios capítulo 15, no verso 32. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Para enfrentar a luta lá fora contra as feras, talvez vai ser necessário muito mais do que razões humanas, mas razões espirituais, um poder espiritual, uma ressurreição futura, promessas de Deus. Para você conseguir vencer as setas inflamadas do maligno, o dia mau, não vai ser só na força do seu braço, você vai precisar de uma coragem absurda. Muitas vezes na Bíblia, a unção do Espírito Santo para poder fazer a obra, o evangelismo, também era relacionada a uma unção de ousadia. Por quê? Porque você não vai conseguir fazer a missão sem ter uma coragem sobrenatural. Por isso que você vai ver em Atos capítulo 4, no verso 29, dizendo assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Cada universo de uma vida tem a sua dose de cruz, de sofrimento para ser levada. Eu acho que a gente não deve comparar a nossa vida com ninguém, nem com de um empreendedor, nem com de Paulo pregando o evangelho. Cada um tem um peso de cruz, tem uma missão e tem um sofrimento por levar essa missão. E a gente como no meio evangélico, acha que a missão que Deus nos dá é sempre dentro da igreja, sempre fazendo algum ministério específico, de distribuir folheto, de tocar no louvor e coisas assim, ministeriais, da estrutura eclesiástica. Mas o irmão sabe que na nossa conversa, eu sempre trato a sua vida toda como uma entrega a Deus, uma mordomia. Tudo que Deus lhe deu é a sua missão. As suas responsabilidades são missões que Deus te deu. Você é uma mãe? Deus te deu uma missão de ser mãe. Você tem um trabalho? Deus te deu uma missão naquele trabalho, de contribuir na sociedade com aquele trabalho. Você tem uma responsabilidade na igreja? Aquilo é missão de Deus na igreja. E assim vai. Então toda a sua vida é uma oferta a Deus. É uma missão que Deus te deu. É uma mordomia que Ele te deu para cuidar. E fazer isso tem uma cruz, tem um sofrimento. Às vezes, por muito tempo, você conseguiu lidar muito bem com esse sofrimento. Mas naquele dia da angústia, naquele dia mau de Efésios, que a gente sempre tratou, que vai ser um ataque de enxame, uma coisa sobre a outra, um volume tão grande que você não vai conseguir lidar. Pode ser que o peso de levar a cruz ficou grande demais. O sofrimento se tornou muito, muito forte. E você se encontrou sem coragem para enfrentar. E às vezes não é nem sem coragem, aquela coragem que diz para enfrentar o medo, tá aqui, às vezes é um desalento, é sem ânimo para fazer. Amigo, quantas pessoas tem aí 40, 50 anos que tá sem ânimo para fazer as coisas já?
Para que tentar se não vai mudar nada? Para que tentar se não tem como conseguir? Para que acreditar se nunca vai dar certo? É sem esperança. A apatia se estabeleceu. E quando a apatia se estabelece, nada mais vai para frente. Nem a missão que Deus te deu. Nenhum casamento vai para frente com apatia. Nenhum filho é bem criado com apatia. Nenhuma fortuna é preservada com apatia. É a antítese da unção do Espírito. A unção é a ousadia. Você vem para fazer, para realizar. A antítese é o não querer fazer. É o desistir. É o se amedrontar. Agora, essa unção não vem só porque veio. Você vai perceber a oração. Ore para que eu haja corajosamente, para que eu fale, para que eu seja destemido. Os discípulos aqui também em Atos 4. Para que eu tenha coragem, para que eu tenha poder, para que eu possa fazer. Na oração, eu ganho a coragem necessária para enfrentar os sofrimentos desse dia mau. Existe outro aspecto dessa pedido de Paulo que a gente vai tratar agora. Tem a ver com a capacidade de falar as palavras certas quando ele for ministrar. Isso aqui está descrito aqui, ó, Efésios capítulo 6, no verso 19. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. Eu quero agora reforçar isso. Quando eu falar, seja-me dado a mensagem. Nós já conversamos, né, nessa palavra, como os mistérios do Evangelho têm muito a ver com a palavra de Deus, né? Então, quando eu falar, eu devo falar a palavra de Deus. Nesse sentido, não haveria tanto... por que Paulo estava falando, seja-me dado a mensagem? Se a mensagem está lá, a palavra de Deus já revelada, a palavra já foi dada, a palavra já foi ministrada, a palavra já foi revelada. Então, o que eu tenho que fazer? Expor a palavra. Então, por que Paulo está pedindo na hora certa, no momento certo, que ele receba uma palavra que ele de repente já não tenha? Porque a gente vai perceber então que existe uma dinâmica, um mover espiritual. Se o irmão acompanhou a palavra toda, eu desconstruo algumas coisas, depois eu reconstruo de volta. Existe um mover espiritual na hora de ministrar uma palavra de Deus, que tem a ver com um momento específico, onde você sente o ambiente, você percebe como estão os corações das pessoas, você percebe um diálogo. Às vezes os acontecimentos vão acontecer ali na hora, você não tinha como se preparar para aquele acontecimento, né? Então ali você pede, Deus, o que eu vou falar naquela hora? Eu não sei como vai ser. Então, Deus, que eu tenha o tom certo, a coragem certa, a palavra certa, sabe? Porque às vezes eu posso esquecer do que eu ia falar, esquecer da argumentação boa, mas naquela hora o Espírito me tome, me fale por mim, e eu consigo encontrar as palavras certas. Porque ainda que eu tenha a revelação, existe a palavra certa para a hora certa, o discernimento certo para o momento certo, a interpretação certa para a pergunta certa. E isso é um exercício humano, eu preciso achar, eu preciso entender, eu preciso lembrar, eu preciso perceber o coração das pessoas, eu preciso, de repente, entregar a palavra para aquela pessoa precisa, naquele momento certo, faria toda a diferença. E em vez disso eu fico falando de umas ideias, de umas interpretações, de umas coisas que não tem nada a ver com a vida dela, eu perdi o momento, eu perdi o passo. Então, na hora certa, naquele momento, eu preciso saber o que falar, porque a palavra certa pode transformar um coração, pode mudar uma vida. Se eu puder ter esse discernimento, então ore por mim, para que eu possa alcançar esse momento preciso. De outra forma, a gente tem falado que Paulo escreveu isso enquanto ele estava preso, né? Eu sou embaixador em cadeias. Ele estava vivendo uma situação muito semelhante a uma que Cristo profetizou que ia acontecer. E nessa palavra de Cristo, existe uma palavra também de promessa muito semelhante ao pedido que ele fez em oração. Eu acho que se eu trouxesse a palavra de Cristo, vai combinar perfeitamente com o que a gente está falando. Diz assim, Mateus capítulo 10, no verso 18. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer,
pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Esse texto se encaixa perfeitamente com a situação de Paulo. Quando vocês forem presos, Paulo estava preso. Quando vocês estiverem diante do tribunal, de repente Paulo ia estar diante do tribunal. Quando vocês falarem aos gentios, né? Também está aqui, Paulo falando aos gentios. Então Paulo está dizendo, naquela hora, e Jesus está dizendo, assim como Paulo está dizendo, que naquela hora o Espírito vai falar por meio de vocês. Por isso não fique pensando quando, como, de que maneira. Porque naquela hora, se você estiver em conexão com o Espírito Santo, se o Espírito Santo estiver no seu coração, vai sair a palavra certa para o momento certo. Uma vez eu estava pregando e eu tinha preparado um esboço, tinha um negócio ali que eu queria ter falado, um negócio certo. Aí na hora de eu pregar, passou, eu esqueci e não falei. Eu fiquei desolado, eu fiquei angustiado, eu fiquei assim, rapaz, eu devia ter falado, eu não falei. Aí a minha sogra chegou para mim e disse assim, Felipe, você falou o que Deus queria que você falasse. Acalma o coração. E aquilo foi importante para mim. Às vezes, treino é treino, jogo é jogo. Na hora, você fala o que o Espírito pediu para você falar. E aí sai o que foi que Deus queria que saísse, e se perdoe se não saiu tudo que você escreveu no papel. Porque há um movimento especial que acontece no momento. E eu estou falando aqui do texto de Jesus para Paulo, que encaixa perfeitamente numa situação de tribunal, mas eu acho que esse movimento de na hora o Espírito nos ensina o que falar, nos dá o que falar, serve para todos os outros momentos também. Porque é muito verdade que o Espírito tem a ver com esse mover. E se a gente exagerar, né, o meio espiritual cristão tem muito isso, né? Eu estou sentindo que Deus está falando, Deus está agindo nesse lugar, eu tenho uma palavra para ministrar. Então é como se você se reconectasse a um fluxo do Espírito que está aqui nesse ambiente e você fosse o tradutor desse fluxo e falasse, e sentindo, e percebendo, e discernindo por meio do Espírito, falasse naquele momento. Então você recebe a palavra certa, do momento certo, na hora que estiver ministrando. Paulo aqui parece estar trabalhando esse conceito. Algumas palavras para nos inspirar nesse sentido. Êxodo capítulo 4, no verso 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Jeremias capítulo 1, no verso 6. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei o que falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Amigo, se você se sente como Jeremias, como Moisés, e na hora que vai falar a palavra de Deus, não sabe nem o que dizer, na hora que abre uma Bíblia, não se inspira com nada, e se perde nas palavras, talvez você precise orar mais a Deus, porque está faltando intimidade com o Espírito, está faltando unção de ousadia, está faltando discernimento, está faltando alguma coisa. Pregar, falar, ministrar tem a ver com uma ação do Espírito Santo e uma intimidade com Deus. Não adianta. Não é qualquer um que consegue, não. Tem que ter intimidade. E para você perceber e falar e sentir um mover, você tem que estar ali conectado com Deus. Agora, eu quero fazer um relacionamento aqui entre o Espírito e a palavra e o Espírito e o mover. Eu vou usar aqui uma ilustração que um grande amigo meu, o pastor Hildebrando, ele sempre falou, né, porque ele é uma pessoa mais espontânea. Ele sempre é aquela pessoa que parece que recebe de Deus e fala. Ele não tem assim, não prepara muito as coisas, né? Às vezes ele falava comigo, Felipe, aquele dia
Eu não sabia nem o que eu ia pregar à noite. Aí eu dormi, quando eu acordei eu já estava com a palavra que eu ia dizer. Então ele é meio assim, ele é muito espontâneo. Eu, como não sou muito espontâneo, eu sou mais ligado a preparar, eu perguntei a ele, mas aí como é que faz para a palavra sair com profundidade, para sair com uma substância? Aí ele falou o seguinte, é porque a questão é, você precisa ter uma bagagem grande dentro de você. Você precisa estudar muito a Bíblia, ter muitas experiências, ter muita vivência. Naquela hora que você vai falar, o Espírito Santo puxa do que você já leu, já estudou, já aprendeu. Agora, se você vai pregar e não tem estudo bíblico, não tem nada no seu coração, não tem nada na bagagem interna, então o Espírito Santo não lembra nada, né? Porque não diz a palavra, ele vos fará lembrar do que eu tenho dito. Se você não conhece a palavra, como é que o Espírito Santo vai lembrar? Como é que você vai puxar na hora? Então, para você ser espontâneo, é preciso que você tenha uma bagagem grande dentro de você. Porque naquela hora o Espírito Santo vai buscar no seu coração. E daí eu entendi. Tem muita gente que fala de forma espontânea e é raso, é água com açúcar, não fala nada com nada, é fraquinho, mas está lá, cheio de palavra de ordem, né? Quem se engana com palavra de ordem, porque levante a sua mão, aponte para o seu irmão, porque Deus tem uma promessa, é só palavra de ordem. Quem se assusta com palavra de ordem, né? Meu Deus, ele falou isso. Até gosta. Mas quem está esperando uma substância maior, sabe, um ensino que mude uma concepção na cabeça, acha que foi água com açúcar. Por quê? Porque o cidadão tem até um mover, mas faltou palavra, faltou estudo, faltou bagagem. De outra forma, eu também consigo trabalhar nesse sentido, porque eu sou uma maneira totalmente diferente. Eu preciso me preparar muito para falar. Eu sou pouco espontâneo e muito preparação. E já vi muitas pessoas, sabe, tendo um preconceito com isso, dizendo, rapaz, você prepara muito, então porque você não é espiritual. E às vezes eu tento também mostrar para as pessoas que preparar é um exercício espiritual, porque Deus deu dons diferentes para as pessoas diferentes. Uns têm dom de mestre, tem dom de discernimento. Então eu estou aqui no trabalho preparando o material, estudando, mas o Espírito Santo está comigo ministrando naquela hora. O Espírito Santo não ministra só no momento da ação, ele ministra durante toda a preparação. Então, às vezes o Espírito Santo vai me revelando quem vai estar lá, vai me revelando o assunto, vai me dando palavra, vai me ensinando, vai me ministrando. Quando eu falo, os irmãos percebem, foi Deus falando, mas eu fui 2 semanas preparando para Deus falar. Entendeu? Então, também não podemos tirar que o Espírito Santo age no processo. Ele age na hora, é verdade, mas ele também age no processo. Quando você só tem o mover sem o estudo, quando você não se prepara, aí você sente que faltou alguma coisa. Então, todo o processo tem que estar junto, tem que estar encaixado. Às vezes um é mais forte no momento, outro é mais forte no outro. Mas se não tiver, fica fraco. Se for só um indivíduo estudioso, chega lá, não sabe conversar, não sabe dialogar, não sabe mostrar, também fica ruim, né? Os cultos chato pra caramba, as coisas. Então Paulo está dizendo, eu preciso do que falar, do momento certo, da palavra certa, da ministração certa do momento, e é isso que o Espírito Santo faz. E aí, orem por mim para que eu tenha esse discernimento no momento. Agora eu quero falar com a sua vida. Nós falamos muito sobre ministração, pregação, falar, Espírito Santo lembrando a palavra assim, o mistério na hora, né? Mas isso tudo tem a ver com o universo do apóstolo Paulo, que era um evangelista, um pregador do evangelho. Essa era a sua missão. E o irmão sabe que toda vez eu faço uma adaptação para a sua vida pessoal, porque as missões de cada pessoa são diferentes. As responsabilidades e mordomias que Deus deu para você cuidar nessa vida são diferentes da de Paulo. Mas ainda assim, na sua vida, existem muitos desafios que você vai precisar que o Espírito Santo ministre sabedoria, ministre entendimento, ministre ideias, ministre o caminho certo para você viver, andar, produzir, crescer nessa vida. Você enfrenta desafios enormes e nem sempre sabe e pode se preparar para tudo que vai acontecer. E às vezes, no momento certo, é preciso que o Espírito Santo te revele, te dê a estratégia,
te dê a palavra, te dê a ideia, te dê a porta aberta. E não só coisas de ideias e caminhos, mas também provisões físicas, como Deus sempre falou ali com Abraão, né? O Senhor proverá. A providência divina. Porque com cada missão tem o sofrimento da missão, mas também tem as provisões da missão, as unções e os dons da missão. Cada um tem um dom, cada um tem uma provisão, cada um tem um caminho de Deus e uma forma como Deus se manifesta nessa vida. Às vezes, quando a gente tem assim a questão das orações e súplicas, como Paulo estava falando, as nossas súplicas podem ser diferentes das súplicas de Paulo, que foi por coragem e por palavra certa. Mas elas são tão importantes quanto as súplicas de Paulo na nossa vida, a nossa missão. Por isso, amigo, está precisando de recurso, está precisando da provisão de Deus, está precisando do auxílio divino para vencer esse dia mal, para vencer as flechas inflamadas do maligno. Não tenha vergonha de pedir a Deus. Não tenha vergonha de expor os seus pedidos e súplicas a Deus, porque faz parte do seu propósito. E se está dentro do propósito de Deus e da mordomia de Deus para a sua vida, está dentro da vontade de Deus. E se pedirmos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E essa é uma promessa para a nossa vida. Tá certo? Combinado? Foi um estudo grande, não foi? Foi vários momentos importantes, 3 aulas gigantes. Mas foi tão bom, tão profundo, tão maravilhoso. Eu agradeço o amigo que fez todo esse momento conosco aqui, que se aprofundou, que anotou no seu caderninho, que fez a sua oração. Olha, muito obrigado pela sua presença. Eu vou ficando por aqui. E se foi bom para o irmão, se foi edificante, o irmão quiser fazer uma oferta para a minha vida, não se acanhe, não se constrange, porque ela é, olha, fundamental para mim poder fechar meu mês, para mim poder me sustentar. É através dessas ofertas que eu consigo resolver minha vida, que eu consigo ficar em tranquilidade para fazer o material. Tá certo? Então, irmão, ó, foi bom a palavra do irmão Felipe. Quero ajudar, quero contribuir, quero ajudar a vida dele. Faz através do Pix. pr.felipeseabra@gmail.com. Se lembra que tem esse ponto aqui depois do PR, né? Ó, pr.felipeseabra@gmail.com. Pode mandar qualquer valor, o que tiver no seu coração, o que você se sentir bem, mande, que você tenha, né? Que não vai fazer falta para você, mas é algo que só para me abençoar, tá bom? E quando você for fazer, veja se a conta é no Nubank e se tá lá meu nome, Felipe Rodrigues Seabra, tá certo? Combinado? Que Deus te abençoe profundamente. Aqui vai estar, ó, a playlist para você clicar. Até o nosso próximo vídeo. Até mais.